Certo. Eu vou começar a apresentar agora, então, o seminário intitulado Uma Visão Histórica sobre as Equações Diferenciais, sobre a orientação da professora Mônica de Cássia Siqueira Martinez. Sobre a introdução, a gente pesquisou e o início das equações diferenciais ele vem com as publicações do cálculo, né, de Leibniz e Newton, e geralmente na forma de problemas de tangente inversa, que seria dadas as propriedades de uma tangente, encontrar a curva cujas tangentes tinham aquela propriedade. E nesse contexto a gente se perguntou como essas equações eram resolvidas e qual foi o seu papel na história do cálculo. Procurando essas respostas, a gente encontrou trabalhos de Johann Bernoulli e Leibniz sobre o cálculo infinitesimal, que era o publicado por Leibniz, que tinha algumas diferenças com relação ao publicado por Newton. Os objetivos específicos, então, foram entender o contexto do surgimento dessas equações e como elas poderiam ser resolvidas. Para fazer isso, a gente utilizou a história da matemática, porque muitas pessoas têm uma visão sobre a matemática atual equivocada, que ela teria sido construída de maneira linear, estruturada, e não foi bem assim. Por exemplo, o conceito de derivada, historicamente, vem antes do conceito de limite. Então, nesse período aqui que a gente trabalha, não se tem um conceito de limite, mas sim um de derivada, na verdade, um similar. Então, prosseguindo a metodologia. A gente classificou essa pesquisa como estudos e pesquisas em história e epistemologia da matemática e internalista, pois buscamos as respostas dentro da própria matemática, porém não na nossa, naquela feita durante o período que é o final do século XVII. Utilizamos a análise documental e a pesquisa em fontes históricas e a pesquisa em história da matemática. Trabalhamos com traduções de fontes primárias. Fontes primárias seriam aquelas produzidas pelo próprio autor. As secundárias seriam aquelas que sofreram alguma alteração, como uma fonte que foi produzida por um autor e traduzida para... Seriam coleções de fontes primárias e secundárias. Para fazer essas traduções, a gente utilizou essas fontes secundárias e terciárias e alguns dicionários, como o dicionário do latim essencial, o Online Latin Dictionary, o dicionário Collins francês e o dicionário Michaelis online. Antes de prosseguir, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos cientistas envolvidos na pesquisa. Primeiramente, eu vou falar sobre o Jacob Bernoulli. A família Bernoulli, ela é originalmente holandesa, mas ela se mudou para a Suíça para fugir da perseguição aos protestantes, e o Jacob era o filho mais velho da família, tendo estudado filosofia e teologia. Porém, ele não demonstrou interesse em seguir carreira nessas áreas, mas sim na matemática. Conseguiu uma cadeira na Universidade de Basileia, e dentre as contribuições dele, a gente pode citar a resolução da ideia de Bernoulli e o seu trabalho com os números de Bernoulli. Esse é o irmão dele, Johann, que inicialmente estudou medicina, mas depois mostrou um interesse matemático e passou a estudar com o irmão mais velho dele. Ele, na verdade, deu lições de cálculo para o L'Hopital, que o L'Hopital utilizou como base para fazer o livro Analyse, que seria o primeiro livro de cálculo infinitesimal. De cálculo, né, na verdade. Então, dentre as contribuições dele, nós temos também a resolução da ideia de Bernoulli, da curva catenária, e também a regra de L'Hopital, que na verdade foi deduzida por ele, e o L'Hopital apenas pegou as notas de aula e publicou o livro. Aqui temos o Gottfried Leibniz. Ele também não estudou diretamente matemática, mas sim filosofia e direito. E quando ele foi a Paris, ele se encontrou com alguns matemáticos
seguidores do Descartes, que foi quando ele se interessou pela área, tendo ido também para a Inglaterra para ter contato com os membros da Royal Society. Ele publicou sobre o cálculo em 1684, que é uma das contribuições dele, tendo também resolvido equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Aqui eu trago uma contextualização do contexto científico e cultural, que culminou no surgimento dessas equações. Nessa época, o cálculo só tratava das equações diferenciais ordinárias, isso é, que relacionam somente funções de uma variável, geralmente na forma dos problemas de tangente inversa, como eu falei, e ele dependia muito da representação de curvas, porque ainda se tinha um viés muito geométrico da matemática herdado dos gregos. Esse é o contexto desse início, e como o cálculo infinitesimal publicado pelo Leibniz é um pouco diferente do que a gente tem hoje, eu achei melhor trazer uma revisão dos conceitos desse cálculo também. Para isso, eu utilizei o livro Analyse des Infiniment Petits, do Marquês de L'Hopital. Como eu disse, ele produziu baseado nas aulas com Johann, e esse livro ele se encontra traduzido nas obras de Baron e Bos. Nele, ele traz algumas definições importantes, que são as quantidades variáveis e contínuas. Quantidades variáveis seriam, num eixo cartesiano, x e y, por exemplo, que podem variar, e contínuas seria dado um número fixo, como, por exemplo, 2. Então, ele traz os postulados 1 e 2, que eu vou falar mais à frente, para deduzir as regras do produto e do quociente, bem como a determinação de tangentes a curvas e a integração, que daria área abaixo de curvas. Sobre as tangentes e a integração, eu vou falar um pouco sobre as tangentes, mas a integração é vista basicamente como a gente ainda vê hoje, como a área embaixo da curva. Naquela época ela era mais definida pelo teorema fundamental do cálculo do que pela integral de Riemann, na verdade, mas a função era basicamente a mesma, de calcular essa área e geralmente utilizando ela como o inverso da diferenciação. Vou explicar agora o que seria o infinitesimal, que é a base desse cálculo. O infinitesimal seria pegar um número muito próximo ao outro, mas extremamente próximo, tanto que ele pudesse em algum momento ser considerado como zero, mas que não fosse igual a zero. É uma definição bem confusa e por isso ela foi muito criticada na época. Aqui eu trago os postulados do L'Hopital, que fala exatamente isso, que duas quantidades cuja diferença seja infinitamente pequena possam ser usadas indiferentemente uma pela outra. Ou seja, ele considera, por exemplo, que um x é igual a x mais dx, com esse dx sendo maior do que zero, porém infinitamente pequeno, que ele usava em alguma parte dos cálculos, por exemplo, para considerar como zero. Como parece um absurdo lógico, então foi muito criticado na época, mas não se tinha noção de limite, então isso aqui atuava como um substituto e os cálculos funcionavam, então foi parcialmente aceito. Aqui eu trago um exemplo geométrico, como era muito utilizado na época. Geometricamente seria o seguinte: eu pego uma ordenada PM numa curva AB e traço Pzinho, Mzinho infinitamente próximo. Então eu posso considerar aqui AP, esse segmento, é igual ao segmento APzinho, e PM, segmento, é igual ao segmento Pzinho, Mzinho. Então, esse infinitamente pequeno é que ele desenvolve o triângulo infinitesimal, que seria esse MR, M'R. MR faz o meu papel de dx e M'R o papel de dy. Ele também cita que para a gente poder fazer isso numa curva, a gente tem que considerar que ela pode ser um conjunto infinito de linhas infinitamente pequenas unidas.
a partir disso, dos postulados, que eles deduzem as regras do produto e do quociente. A regra do produto seria a diferenciação de XY, em que eu subtraio XY, porque eu estou interessado só na diferencial, não na quantidade. Então, fazendo essa multiplicação x mais dx vezes y mais dy, eu tenho xy mais xdy mais y dx mais dx dy menos o xy. Então, esse cancela, e o que ele faz agora é pegar y dx mais dx dy é dx vezes y mais dy, mas pelo postulado 1, y mais dy eu posso considerar somente como y, já que o dy é infinitamente pequeno, e chega na regra do produto, que é x dy mais y dx. Na regra do quociente ele faz o mesmo, ele toma y mais dy sobre x mais dx menos y sobre x, e utilizando o mesmo raciocínio, ele chega em x dy menos y dx sobre x ao quadrado. Agora eu passo às traduções propriamente ditas. Na correspondência entre o Leibniz e o L'Hopital, eles tratam de equações diferenciais ordinárias lineares de primeira ordem, que seriam da forma atualmente, seriam da forma y' mais p de x y igual a f de x. Nessa correspondência, primeiramente tem um texto que o Leibniz parabeniza o L'Hopital por ter encontrado a solução de equações diferenciais homogêneas, a quadratura do círculo, da hipérbole e de algumas curvas da natureza. Embora para a gente atualmente possa não parecer grande coisa, naquela época as quadraturas do círculo e da hipérbole tinham um grande debate, porque a gente, efetuando a integral de um círculo como uma função, a gente vai chegar na função arcosseno, que não estava bem definida à época, arcosseno ou arcocosseno, uma das duas. E efetuando a quadratura da hipérbole, a gente vai precisar do logaritmo natural, Ln, que também não estava bem definido à época. Ele diz, então, que ele conseguiu resolver a equação diferencial da fórmula m mais ny mais dy dx, onde m e n são quantidades que utilizam somente x, que a gente chamaria hoje de funções de x, utilizando uma função p de x igual a exponencial da integral de n de x dx. Entretanto, Leibniz não utilizou essa exponencial, porque na época também não estava bem definida a função exponencial, porém ele conseguiu isolar o y, e portanto a solução dele foi considerada satisfatória à época, porque significava que poderia ser construída por quadratura, que eu vou mostrar mais à frente o processo. Aqui eu trago o desenvolvimento que ele usa. Ele dá essa equação, m mais ny mais dy dx igual a zero, e fala para a gente tomar um p, tal que dp dividido por p é igual a n dx, portanto a integral de dp sobre p é a integral de n dx. Substituindo nessa primeira equação, a gente vai ficar com m dx mais y dp sobre p mais dy, multiplicando tudo por p, pm dx mais y dp mais p dy é igual a zero. Como na época se trabalhava com essas diferenciais, como eu falei, vinham do triângulo, isso aqui não é visto como um operador só. Então, eles realmente tratavam dy dx como uma fração, podendo, por exemplo, multiplicar dx aqui como ele fez. Pela regra do produto, como a gente viu, a derivada de py é pdy mais ydp, que é exatamente o que ele chega na equação. Então, ele meio que integra, eu digo meio porque ele não especifica em relação a que ele está integrando, mas ele chega que a solução é integral de mp dx mais py é igual a zero, que é basicamente igual à solução que a gente usa atualmente, só que
Como a gente tem a função exponencial bem desenvolvida, a gente toma esse p de x igual a exponencial de integral de n dx, pois daí 1 sobre p' de x, eu vou derivar exponencial, com exponencial vai cancelar, vai ficar somente a derivada da integral, que dá n de x. Aqui eu trouxe a parte que eu traduzi da carta. E agora eu vou falar um pouco sobre a equação de Bernoulli. Ela é da forma y' mais p de xy igual a f de xy elevado a n, isso atualmente, e inicialmente ela foi feita como um desafio, publicada na revista Arte Eruditorum, para que outros matemáticos pudessem resolver, e a solução que eu trago é analítica. Quando digo analítica, quer dizer que ela é algébrica, mas eles utilizavam a expressão na época para indicar que não era uma solução geométrica. E ela é um pouquinho diferente da que a gente geralmente utiliza, sendo da forma ADY igual a YP dx mais BY elevado a NQ dx. A gente tem soluções de Leibniz e de Jacob-Bernoulli para essa EDO, mas eu trouxe do Johann, na qual ele toma um y igual a mz e, desenvolvendo, ele chega que esse y é igual a xi x, vezes x, que ambos são funções de x. Então, como ele conseguiu separar y e x, novamente poderia ser construído por quadratura, mas ele consegue uma resposta um pouco diferente da que a gente tem atualmente. O que ele faz é pegar essa equação diferencial, tomando y igual a mz, pela regra do produto, a derivada é mdz mais edm. Então, ele substitui nessa equação o y, a gente fica com a zdm mais a mdz igual a mz p dx mais b m elevado a n z elevado a n q dx. Assim, ele considera que a e b são números e p e q são funções de x. Nessa equação aqui, ele considera que a mdz é igual a mz p dx, sem maiores explicações também. Ele apenas considera e, resolvendo, ele chega que z é igual a xi. Ele não chega nisso aqui, isso foi um adendo meu, que é a exponencial da integral de p sobre a dx. Ele consegue isolar de forma que ele percebe que esse z é uma função de x apenas, não como uma função exponencial. Sobrou, então, a z dm igual a b m elevado a n z elevado a n q dx, que substituindo é a xi dm b elevado a n xi elevado a n q dx. Calculando o m, ele chega que m é igual a b sobre a vezes a integral da exponencial da integral de p de a dx, q dx, elevado a menos 1 sobre n menos 1. Novamente, essa expressão que eu trouxe para ficar um pouco mais esclarecedor, não sei se está adiantando muito, mas enfim. Ele consegue isolar também todas as quantidades que envolvem x de um lado e m de outro, portanto, m também é função de x. Então, como mz são iguais a xi vezes x, que são ambas funções de x, y também pode ser separado de x e, por isso, foi considerado uma solução satisfatória para a época e publicado na revista. Utilizando a solução dele, a gente chegaria em exponencial da integral de p de a em relação a x, vezes b sobre a, integral da exponencial da integral de p sobre a dx, q dx. Aqui é o artigo da revista, que eu traduzi para esse trabalho, que na verdade foi meu trabalho de conclusão de curso. E esse eu traduzi diretamente do latim, o do Leibniz eu esqueci de falar, mas foi do francês. Em seguida, eu trago alguns problemas cujas soluções envolvem equações diferenciais. Esses problemas eu tirei do livro de lições, do Johann Bernoulli,
para o L'Hopital. São problemas que tratam de equações diferenciais separáveis, geralmente buscando propriedades de tangentes. Nesses, ele cita alguns meios para não se trabalhar com exponenciais, mas eu optei por não trazer aqui para não prolongar demais o seminário. E depois eu vou falar um pouquinho sobre um problema da física, que seria encontrar a equação da curva catenária. Não é bem da física, mas é uma integração entre as áreas, né, porque exige muitos processos físicos para deduzir essa equação. A solução atual da curva também envolve a função exponencial, que não estava definida, mas ele consegue provar uma solução por quadratura, que eu vou mostrar aqui como ele fez. Primeiramente, eu vou trazer um dos problemas de tangente inversa, só para a gente ver mesmo como era efetuado, também desconfigurado. Nesse problema, ele trata de equações separáveis, que são da forma dy dx igual a f de x sobre g de y, que implica que a integral de f de x dx é igual a integral de g de y dy. Nesse aqui, ele propõe, na verdade, como vem das lições, ele propõe desafios mesmo, para serem resolvidos pelo L'Hopital. Se BD é a média proporcional entre DC e E menos AD, encontrar a curva AB. A média proporcional significa que E menos AD dividido por BD é igual a BD sobre DC. A gente isola DC e chega que ele é BD ao quadrado sobre E menos AD. Aí ele faz o seguinte, para facilitar, ele toma BD como Y, chama BD de Y, AD ele chama de X, e esse E, que é esse segmento, ele chama de A. Portanto, o segmento DC é igual a Y ao quadrado sobre A menos X. Utilizando a semelhança de triângulos, com aquele triângulo diferencial que eu falei, dy dx, se a gente imaginar uma ordenada infinitamente próxima aqui, a gente teria que ele é semelhante ao triângulo BCD. Utilizando essa semelhança, ele chega que dy dx é igual a BD sobre DC, portanto, é y vezes A menos x sobre y quadrado. O y ele vai cancelar com esse, vai ficar A menos x sobre y, que é uma equação separável, e então a integral de y dy é igual a integral de A menos x dx, ou y quadrado mais 2ax, é igual a 2ax mais x quadrado, e, portanto, a curva procurada é um círculo de raio A, que eu trouxe aqui no GeoGebra, para a gente poder verificar se, de fato, a equação está correta. Aqui eu tenho meu círculo de raio A, meu E igual a A, no caso aqui eu peguei A igual a 2, só para exemplificar. E, então, E, que é esse segmento aqui, nomeei como J, menos AD, que é esse segmento K, dividido pelo segmento H. Ó, I seria BD, deu aproximadamente 1,37. Tem que ser igual ao segmento. Tem que ser igual a BD sobre DC. Ou seja, tem que ser igual ao segmento que eu nomeei como I, dividido por DC, que eu nomeei como H. Que a gente tem o mesmo resultado. Continuando. Agora eu vou falar um pouco sobre a catenária. A solução que eu utilizei foi a do Johann Bernoulli, na qual, utilizando leis da física sobre estática, ele chega na equação diferencial dy dx igual a S sobre A. Ele faz alguns ajustes, onde S é o peso
da curva que eu estou tratando. Assim, a catenária seria a curva formada por um fio suspenso entre dois pontos. Como esse fio está sujeito à ação da gravidade, ele teria um certo peso, que é S. E A seria um escalar. Ajustando essa equação, ele chega que a integral de dy é igual a integral de A sobre raiz de x quadrado mais 2ax. A solução atual, a gente teria que y é igual a 2a ln da raiz de 2ax mais raiz de 2ax mais 4a quadrado sobre 2a. Ele provém uma solução por quadratura, que necessita de uma integral imprópria, e utiliza os eixos x e y invertidos, em relação aos que utilizamos atualmente. Eu também preparei um esqueminha no GeoGebra, para ver se esclarece um pouco mais. Ele diz o seguinte, eu pego um ponto B, um ponto A, e um ponto B e um ponto G, para traçar dois eixos. Então, ele fala o seguinte, aqui eu traço a curva, que é a ao quadrado sobre raiz de x quadrado mais 2ax. Essa curva é uma hipérbole, a qual ele poderia traçar com régua e compasso. Por isso que ele fala que ela é dada. Então, se eu pego um ponto K nesse eixo BA, e calculo a integral dessa curva de B até K, depois, aliás, eu vou começar de novo, peraí. Ele traz aqui os eixos invertidos, então aqui seria como se fosse meu eixo X e aqui o meu eixo Y. Esse BK, então, estaria no eixo X e, portanto, eu teria que a integral daqui até aqui é um certo número. Esse A, ele toma uma distância de B igual ao meu A da curva. Como BA vale A, eu tenho que tomar AF igual a Y. Porque daí eu tenho A vezes a integral. Essa integral, como a gente viu que é uma equação diferencial, ela vai ser igual a Y. E, portanto, quando eu fizer a interseção da reta perpendicular aqui ao meu eixo AB com a reta que passa pelos pontos F e G, eu vou ter um ponto E que está na curva. E, de fato, se eu considero a catenária saindo do eixo aqui, ela passa pelo ponto E. Esse processo pode ser repetido para encontrar outros pontos, variando o K, e para a gente parece um pouco estranho ter uma construção de uma curva que dá somente pontos, mas também era algo muito utilizado na época como argumento geométrico. Por fim, nas considerações finais, a gente pode ver a importância, né, do cálculo infinitesimal, que seria assim, o predecessor, né, do cálculo diferencial integral que a gente tem hoje. A gente pode ver algumas soluções gerais de equações e como elas eram apresentadas, e a importância dos problemas de tangente inversa, porque foi a partir deles que desenvolvemos todo o ramo de EDO que a gente tem hoje. A gente pode ver também que essas EDOs tinham aplicações em outros campos, e quanto aos objetivos que eu coloquei, como eram resolvidas e qual o seu papel na história do cálculo, eu creio que eu tenha conseguido responder. Não como todas eram resolvidas, porque tem muitos outros tipos de equação, mas como algumas seriam, e a gente pode ver que elas tiveram um grande papel nessa história. É interessante ver também esse período em que a matemática estava passando por uma algebrização. Anteriormente a isso era realmente bem mais geométrico, especialmente antes do Descartes. E, por fim,
falar que esse trabalho é apenas um infinitésimo dos trabalhos existentes sobre essas EDOs apresentados pelos cientistas da época. Ainda tem muito a ser investigado e, portanto, é possível gerar diversos outros trabalhos. Aqui estão as minhas referências. Tá. Bom, gostaria de agradecer aí o Gabriel, né, pela apresentação aí do seu seminário, né, como ele já comentou ao longo da transmissão aí, foi referente, né, ao seu trabalho de conclusão de curso, né, Gabriel? Essa já é uma pesquisa que você já vem fazendo já tem um tempo, né, que você trabalha com esse campo da história da matemática, né? Vai ter o quê? Uns 2, 3 anos aí, desde da sua graduação? Fez 4 anos esse ano. Aí, então você já está quase um mestre, um doutor aí na área de história da matemática. Você pode colocar o título, por favor, novamente aí, na tela, só para me anotar aqui. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer aí para o Gabriel. Fiquem à vontade, viu, gente? Deixa eu só anotar aqui. Eu não sei se ficou bem explicado, é porque assim, eu tentei dar uma encurtada, acho que eu acabei tudo bem em algumas partes. Equações diferenciais. Beleza. E com relação a essas traduções, o Gabriel, desses textos aí, como é que foi esse processo para você? Principalmente eu falo com relação ao francês, até que é uma coisa assim, né? Hoje tem os aplicativos aí, mas eu não sei se eles funcionam também para essa língua do latim. Como é que foi para você esse processo? Para traduzir do latim, eu preferi não usar o Google Tradutor, porque assim, como o latim é uma língua um pouco diferente, ele não tem, por exemplo, artigos, igual a gente tem os, as, e ele também não conjuga os verbos do latim, então ficava uma coisa realmente esquisita. Aí eu e a professora Mônica, a gente utilizou alguns sites, na verdade, mais assim, eu comprei um dicionário de latim para utilizar e um site que conjugava os verbos em latim. Então, o que eu fazia era pegar palavra por palavra, jogar no tradutor para conjugar o verbo para o infinitivo e procurar o infinitivo do verbo no dicionário. Então, assim, foi um processo um pouquinho trabalhoso. O francês foi tranquilo mesmo. Eu imagino, né? Porque, assim, hoje o latim, querendo ou não, é uma língua meio que morta, né? Assim, não há, como fala, ninguém conversa mais em latim no mundo. Às vezes, como fala, né? Padres, né? E coisas ligadas à religião que usam ainda um pouco dessa linguagem hoje em dia, mas é quase que ninguém, né? Então, eu imaginei que esse processo, né? De você entender todo entender esse conhecimento aí, essa matemática toda aí, né, e o que os caras estão querendo dizer nessa língua em latim, eu imagino que foi um trabalho bem complicado aí. Sim, a parte do latim foi um pouco complicada de traduzir, mas a matemática utilizada por eles, assim, não é muito diferente da que a gente tem hoje. O principal problema, assim, eram as funções transcendentais, exponencial, logaritmo. Na época eles ainda não tinham isso bem definido, porque, assim, não tinha como traçar uma curva para elas, por exemplo, por regra compasso. Então, elas ficavam meio que excluídas da matemática na época. E como foi para você enxergar, assim, porque, assim, hoje a gente aprende o cálculo, as equações diferenciais, numa linguagem que, a priori, para a gente é mais simples, né? E como foi esse processo para você? Porque a linguagem que você apresentou aí, né, dos
dos cálculos que são feitos e tudo mais, é uma linguagem diferente da que é ensinada hoje, né? Então, como foi assim, esse processo para você entender o que foi feito naquela época para agora? Entendeu? Sim, acho que sim. Para poder entender esse cálculo do Leibniz, eu tive que procurar nos livros de história da matemática como que ele era feito. Porque, assim, eu tentei pegar sozinho, mas aí chegava uma hora que aquele dx, por exemplo, sumia. Eu ficava, mas por que sumiu? Virou zero. Era diferente de zero. Aí que eu fui ver esse conceito dos infinitesimais, de infinitamente pequeno, e eles usavam mesmo como substituto para o limite, que ainda não tinha essa definição. Então, mas assim, foi a primeira parte da minha IC foi entender esse cálculo. Levou uns 6 a 7 meses para eu conseguir. Aí depois eu parti para as traduções. E hoje você já consegue ver de forma mais clara, assim, ligando as duas, assim, esse cálculo moderno com esse cálculo antigo, assim, você, ou ainda é meio nebuloso ainda? Não, agora eu consigo ver tranquilamente, assim. Nos slides eu não trouxe porque eu achei que ia estender demais. Mas no TCC eu faço uma comparação, primeiro do que eles estavam fazendo, explico na época, e depois eu trago como isso podia ser feito atualmente em termos de limite e derivada integral. Outro problema também foi a integral da época, porque não tinha uma definição clara, igual a gente tem hoje, com a integral de Riemann e tudo mais. Era visto mesmo como o processo oposto da diferenciação. Então, deu um pouquinho de trabalho também entender as definições de integral que eles usavam na época. Por exemplo, a gente pode ver que nas integrações que eles faziam ali nas EDOs, eles não adicionavam constante. Eles consideravam que a integral, como ela era uma área, não tinha como se adicionar mais alguma coisa, mesmo nas impróprias. Então, no começo foi bem complicado, mas agora é tranquilo. E agora, assim, né, que você forma agora, no final desse semestre, já está pensando em algo para frente, relacionado aí talvez a essa área, alguma coisa assim do tipo? Na verdade, sim. No final do ano eu vou tentar o mestrado daqui, que é o de Educação em Ciências, né? E ainda estou pensando no que eu vou fazer como tema para o mestrado. Ok, então, Gabriel, gostaria de agradecer novamente aí você pela sua apresentação aí do seu trabalho. Parabéns aí por todo o trabalho, né? Eu já sei que já foi aprovado aí, a banca já ocorreu, né? E o trabalho já foi aprovado. Então, parabenizá-lo por isso. E, bom, se alguém ninguém tiver mais alguma pergunta, né? A gente encerra por aqui, então, essa apresentação. Né? Só o pessoal no chat aí dando os parabéns, né, pela apresentação. Obrigado, pessoal. Bom, então ficamos por aqui. Obrigado, então, Gabriel. Obrigado a todos. Então, tenham todos aí uma boa noite e parabéns novamente aí pelo seminário, né, e pelo trabalho concluído aí, Gabriel. Sucesso para você na sua nova jornada aí futura. Obrigado, professor. Até mais, então, galera. Boa noite. Até mais, pessoal. Boa noite.